Nick Fury, super espião, tapa-olho, líder da SHIELD, líder dos Vingadores e mais um monte de coisa, assim. Nos episódios anteriores eu falei um pouquinho sobre mudança de etnia nos cinemas, assim, eu tô chamando de Mac. Assim, a gente começou falando sobre embranquecimento, né? Sobre aquela coisa da maioria dos personagens serem representados como branco e ter até a sua etnia alterada, assim, por conta de não sei exatamente o que. Bom, nada mais justo do que começar com o Nick Fury, né? Que era um personagem que originalmente era branco e hoje em dia a versão negra dele ficou tão legal que ninguém lembra direito, assim, que existia um Nick Fury branco. Mas vamos lá, então. O Nick Fury, ele começou a estreia dele como um quadrinho de guerra, assim. Ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele estreou na revista Nick Fury e o Comando Selvagem. Fez um sucessinho e tal, era aquela coisa quadrinho de guerra, meio Rambo e tal, tudo mais. Mas logo depois, assim, saiu de cena e isso ele foi reaproveitado para ser um tipo de agente secreto da SHIELD, que era a organização que a Marvel meio que criou. É interessante até ver que na época que ele entrou pra SHIELD como agente secreto, que os filmes tipo 007 e tal, aquela coisa de quadrinhos de espião, tava em alta, assim. Então, Marvel, eu não vou te criticar, assim. Teve uma fase de guerra, teve uma fase de super espião James Bond, o personagem seguiu aí o fluxo. Então é isso, assim, teve essa onda, né, de seguir meio que tendências, mas o personagem, né, a personalidade do Nick Fury originalmente era um cara bem escroto, assim, era um cara que eu não gostaria, assim, de ver como super-herói, assim. Pra vocês terem noção, ele era na mesma vibe, assim, do Justiceiro, tanto é que ele foi Player 2 nos jogos do Justiceiro pra Mega Drive. No X-Men Evolution, que passava no SBT, não sei se vocês lembram, ele era o vilão, assim, ele era o cara que botou pra funcionar os sentinelas, aqueles robozões gigantes que matavam mutantes. Geralmente ele era o vilão, ele era um anti-herói, ele dava mole pra caramba, ele era um tremendo vacilão. Fury, eu tenho uma palavrinha pra você. Adeus. Como assim um personagem tão babaca ficou legal de uma hora pra outra e como um personagem branco ficou negro de uma hora pra outra também? É uma coisa que muita gente se pergunta quando falam que o Nick Fury era branco. A resposta é bem simples até, assim, que a Marvel ela lançou no início dos anos 2000 a Marvel Ultimate, que foi uma série experimental, se passava meio que num universo paralelo, então vários super-heróis foram reinventados, assim, tanto em personalidade, teve super-herói que virou vilão, e o Nick Fury foi totalmente redesenhado, assim, ele nesse universo paralelo, ele é um personagem negro e a personalidade dele também muda, assim, ele é meio que um líder, ele faz umas cagadinhas, assim, ele junta um monte de heróis pra formar armas de guerra, mas quando ele vê a coisa começando a dar merda, ele assume a liderança, bota a braçadeira e vai pro ataque junto com todo mundo. Essa Marvel Ultimate, que foi experimental, a ideia era renovar muita coisa, assim, renovar muitos valores que tinham sobre alguns personagens. Uma delas é experimentar novas etnias, né, que era um excesso de super-herói branco, assim, era uma representatividade zero. Foi mais ou menos na mesma época que o Barack Obama foi eleito, assim, então ter um presidente negro nos Estados Unidos era um sinal de que muita coisa precisava mudar, ou pelo menos precisava ser experimentada. Inclusive, muita coisa do universo cinematográfico da Marvel é colocada com base nas experiências felizes que teve na Marvel Ultimate. O Nick Fury da Marvel Ultimate era um personagem negro, era um líder nato, era legal pra caramba. Ele era Samuel Jackson. É muito bizarro isso, porque o personagem era a cara de Samuel Jackson. Os desenhistas estavam sacaneando com isso, só pode, assim. E todo mundo gostou, brincava e tal. Tinha cenas de diálogo entre os personagens que o Bruce, o Hulk, né, ele falava com o Nick Fury. Pois se fizesse um filme da gente, quem ia estrelar, assim? O Nick Fury fala, pô, eu seria o Samuel Jackson, assim, é claro. Bom, todo mundo gostou, menos o agente do Samuel Jackson mesmo, que entrou com um processo sobre direito de imagem e tal, deu mó treta, mas ele fez o trabalho dele, ele conseguiu papéis pro Samuel Jackson. A Marvel contornou a situação oferecendo papel em 9 filmes da Marvel Cinematográfica. Bom, tá aí até hoje. O Nick Fury negro na versão cinematográfica estreou no primeiro filme dos Vingadores, aparece em alguns filmes, mas não todos. Fez um sucesso danado, né? O Samuel Jackson, não tem como ele não fazer sucesso. Ele fez sucesso nos quadrinhos, ele fez sucesso no cinema. Os quadrinhos do universo tradicional, né? O universo
616, os universos da Marvel são numerados. O tradicional é o 616, fica a nota. O universo 616, ele foi sofrendo algumas repaginações, assim, de acordo com o sucesso que o cinema estava fazendo, e inventaram um jeito, assim, de botar um Nick Fury negro no universo tradicional também, assim, foi o chamado Nick Fury Jr. Inventaram que o Nick Fury branco, que é escroto, que é vacilão, ele não tinha como mudar da água pro vinho. Então, teve um evento onde ele meio que se aposentou da SHIELD e apareceu o filho dele negro, assim, não sei. É isso, eu gosto pra caramba, assim, é um personagem carismático, é um personagem que tem tato, ele sabe se impor e, bom, preto em cargo de chefia é uma coisa que a gente gosta de ver, né? Eu aprovo. Nick Fury, diretor da SHIELD. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Isso repercutiu muito, assim, saiu de um universo experimental de quadrinhos, foi pro cinema, fez sucesso e começou a aparecer em vários outros desenhos do Homem-Aranha, desenhos dos próprios Vingadores. O Nick Fury negro se perpetuou, assim, e às vezes eu fico me perguntando, tipo, se ele começasse negro desde o início, assim, será que as editoras iam insistir tanto em ele fazer sucesso, em pegar ele, vamos fazer aqui um herói e tal, de guerra e tal, o cara trocando tiro e matando, não sei o que, sendo violento. Será que ele ia ser bem recebido? E se não fosse, será que iam insistir em continuar reaproveitando ele, assim? Eu, sinceramente, não sei. Ele viraria um espião que virou? É um monte de questões, assim, que eu, sinceramente, me pergunto sobre a invenção. E isso só comprova pra mim uma coisa, que é muito válido a reinvenção focada em representatividade, assim. Então, é isso. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. Se vocês gostaram, pode dar like no canal. Se não gostarem, pode dar dislike também, tá valendo. E compartilha aí e a gente se vê na próxima. Não devia ter batido palma, né? Não tem problema. Comenta e tal, vamos continuar conversando. Tem muitas histórias sobre o Nick Fury. Até a próxima. Beijo. Quer ver a habilitação?